Você, empreendedor, tem o caixa da sua empresa, ainda não investe por medo ou por insegurança, ou por às vezes não saber como investir o caixa da sua empresa a seu favor? Tem dificuldade com operações de câmbio, pagar altíssimos custos nesse tipo de operação, custos com operações de financiamento, de consórcio e quer aprender como fazer isso da melhor maneira possível? Hoje eu vou te ensinar como fazer o dinheiro da sua empresa trabalhar ao seu favor e a favor dela. Meu nome é Leonardo Pulpo e vem comigo que hoje eu vou te mostrar todas as vantagens que a gente tem no atendimento PJ. Primeiro eu queria começar falando um pouco sobre os investimentos para contas PJ, né? Muitas empresas ainda mantêm o seu caixa ali na conta do banco, parado, sem que isso traga qualquer benefício para elas. Então, eu acho que é muito importante a gente falar primeiro como utilizar o caixa da empresa a seu favor. Aquele fluxo de caixa que entra sempre, entra, sai, de operações, de vendas, de compras, enfim. É importante a gente lembrar sempre que a melhor maneira de tratar o nosso dinheiro é fazendo com que ele trabalhe para a gente, né? E deixar o dinheiro parado nunca é uma boa opção. No atendimento PJ, a gente consegue fazer tipos de operações compromissadas, ou operações de renda fixa com liquidez, para que a gente consiga fazer com que o caixa da empresa trabalhe de maneira a conseguir cobrir custos, como por exemplo, folha de pagamento, ou comissões, custos com contrato, custos com operações de câmbio, enfim, diversos outros custos que estão embutidos ali e que muitas vezes a empresa tem que tirar do caixa dela. Quando a gente faz um investimento com o caixa da empresa, a gente consegue fazer com que esse rendimento, com que a rentabilidade dos investimentos consiga cobrir esses custos. É importante também sempre lembrar que os investimentos feitos com o fluxo de caixa de uma empresa devem ser sempre pautados pela segurança. Afinal de contas, o objetivo aqui não é conseguir a maior rentabilidade possível, né? Não é alavancar essa carteira. O objetivo aqui é fazer com que o dinheiro de fato trabalhe para você e, como eu falei anteriormente, cubra alguns custos ali da operação da empresa, né? Então, normalmente é um tipo de organização que a gente trabalha com um risco bem mais baixo, um retorno também, consequentemente, um pouco mais baixo. Claro, sempre tentando manter essa relação risco-retorno o mais vantajosa possível para o caixa da empresa. É importante salientar também que, além desses benefícios que eu coloquei anteriormente, existem outros benefícios de trazer os investimentos da conta PJ, né? Então, a gente tem, por exemplo, um rendimento que pode trazer vantagens em novas contratações, ou investimentos em novos maquinários, processos de expansão no geral da empresa, e tudo isso é facilitado e melhorado e agilizado também com os investimentos na pessoa jurídica. Aqui a gente possui uma série de outras vertentes para auxiliar no atendimento PJ. Então, além dos investimentos, claro, que são o nosso foco principal, a gente possui, por exemplo, operações de câmbio para utilizar em empresas que fazem processo de exportação e importação, consórcio para empresas, por exemplo, de logística, que costumam utilizar essa ferramenta para renovação de frota, e financiamento, que também pode ser utilizado por muitas empresas. E eu vou falar um pouquinho mais sobre cada uma delas. O câmbio é um fator muito importante quando a gente fala de atendimento PJ. Por quê? Diversas empresas utilizam o câmbio para fazer aquisição de insumos ou até para fazer exportações de vendas, né? Então, quando a gente começa a tratar de moeda estrangeira, é sempre importante ter em mente que o dólar costuma ser a moeda utilizada. E para isso, logicamente, quando a gente está num país que não tem o dólar como moeda oficial, a gente precisa fazer as operações de câmbio. Essas operações, como a gente sabe, na maioria das vezes nos grandes bancos que a gente conhece, são mais caras do que em bancos menores ou casas de câmbio especializadas nesse tipo de situação, nesse tipo de transação. Pelo fato de possuirmos parceiros que conseguem auxiliar empresas nesse tipo de operação, que já têm uma experiência prévia com esse tipo de operação, a gente consegue muitas vezes diminuir os custos que as empresas costumam ter com esse tipo de operação de câmbio, né? Então, uma cobrança a mais de taxa que você tem no banco maior, de contrato, até porque é muito mais para o banco vantajoso cobrar um valor a mais por conta do custeio que ele tem de toda a operação. Então, em casos de câmbio menor, nossos parceiros, a gente consegue fazer essa redução nesses custos desse tipo de operação cambial. Falando agora um pouquinho mais do consórcio. Como mencionei anteriormente, o consórcio é muitas vezes utilizado principalmente por empresas de logística, que costumam utilizar essa ferramenta para a renovação de frota, por exemplo. O consórcio é uma excelente opção quando a gente trata de planejamento financeiro e planejamento de investimentos. Por quê? No consórcio, a gente consegue ter uma organização muito maior dessa frequência de pagamentos. Então, tendo os investimentos na pessoa jurídica, a gente consegue fazer o início do consórcio, comprar a carta e realizar esses pagamentos periódicos de maneira que os próprios investimentos, que a própria rentabilidade dos investimentos
nos traga um retorno que pague, que custeie esse consórcio. Então é uma vantagem muito boa que os investimentos PJ atrelados ao consórcio como uma ferramenta para aquisição de novos recursos, para aquisição de recursos para expansão da empresa, trazem no atendimento PJ. Uma outra ferramenta que eu mencionei no início do vídeo foi o financiamento. Algumas empresas preferem utilizar esse método por diversos fatores. E ter um atendimento PJ, ter um atendimento de investimentos que também consiga fazer um custeio desse tipo de operação é extremamente vantajoso porque, como mencionei, além de ter uma organização financeira muito maior, você tem uma redução dos custos, né? Então, essa rentabilidade, assim como o consórcio, é quem vai pagar essa continuidade da operação. Então, além dos investimentos de pessoa jurídica serem importantes para custeios de folha de pagamento, contratos, enfim, coisas menores, também é importante para o custeio de operações maiores, como um financiamento, por exemplo. Vamos falar um pouco sobre outra parte que é muito importante também quando a gente trata de pessoas jurídicas, da constituição de uma empresa, os funcionários. A gente sabe que a gestão das pessoas, a gestão dos funcionários é de extrema importância para a saúde da empresa, porque a saúde do funcionário é a saúde da empresa. Quando a gente fala de saúde, não é só a saúde física da pessoa, de estar saudável, não estar doente. A gente fala também da saúde financeira. A saúde financeira é ponto de extrema importância para o rendimento do trabalhador no emprego dele. O fato de não estar saudável financeiramente, ter muitas dívidas, boletos para pagar no final do mês, não saber se vai dar conta de pagar esses boletos no final do mês, é um dos fatores que mais causa absenteísmo de funcionários e que mais diminui o rendimento do trabalhador na função que ele ocupa naquela empresa. A gente também trabalha diretamente com essa parte, trazendo palestras para empresas que querem instruir melhor seus funcionários, palestras para explicar um pouquinho mais sobre investimentos, para plantar essa sementinha na cabeça de cada um. Com isso, a gente consegue gerar um índice de absenteísmo muito menor e também uma saúde melhor do trabalhador financeira e um rendimento maior daquele trabalhador no âmbito profissional, no cargo que ele está ocupando. Quando a gente começa a tratar de PJ, pessoa jurídica, as empresas, é importante a gente lembrar que as empresas elas têm sempre 3 destinos certeiros. O primeiro é quebrar, ninguém quer isso. O segundo é ser vendida. Ou o terceiro é ser herdada e, na maioria das vezes, estatisticamente, depois a empresa acaba quebrando. Quando a gente trata do atendimento PJ, é importante que tudo isso esteja enquadrado dentro do planejamento. A gente trabalha com o planejamento tributário e também com o planejamento sucessório de empresas ou de bens dessa empresa. Como vocês podem ver, existem diversas ferramentas que devem ser trabalhadas no atendimento PJ, tanto para aumentar a saúde financeira da empresa, como para estruturar um bom planejamento tributário e sucessório. Além disso, a diminuição de custos é sempre muito bem-vinda quando a gente trata do empreendimento e também uma boa estruturação de projetos de expansão da empresa de curto e longo prazo. Seja qual for a sua escolha, dentre todas essas ferramentas que a gente citou nesse vídeo, é importante ter em mente que você precisa da ajuda de um profissional sério e capacitado para te auxiliar nessas decisões. O acompanhamento frequente, seriedade e transparência são pontos fundamentais que devem caminhar juntos entre o cliente e quem assessora ele nesse tipo de investimento e nesse tipo de operação. Se você ficou com alguma dúvida ou tem interesse em saber um pouquinho mais de como você pode utilizar o caixa da sua empresa a seu favor com os investimentos e o atendimento pessoa jurídica, deixe seu comentário aqui embaixo, curta esse vídeo, compartilha com amigos que também são empresários e que também precisam do atendimento PJ personalizado para eles. E não se esqueça, é claro, de se inscrever aqui no canal para acompanhar muitos outros conteúdos que com certeza podem te auxiliar na melhor tomada de decisões.